Olá você, tudo bem? Entre todos os tecidos fundamentais, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, o tecido conjuntivo é o que possui a maior variedade de tecidos, desde o tecido conjuntivo propriamente dito até os tecidos conjuntivos especiais. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta, histologia animal, estudo do tecido conjuntivo, especialmente para você. Vamos lá? Ok, pessoal, seja bem-vindo à nossa aula sobre tecido conjuntivo. Professor, qual a primeira coisa importantíssima que devemos saber sobre o tecido conjuntivo? Não só sobre o tecido conjuntivo, mas também sobre todos os tecidos, que é a sua origem. O tecido conjuntivo tem origem a partir do folheto embrionário mesoderme. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre tecido epitelial, assista que eu passo um diagrama bastante macetoso para você sobre destino de folhetos embrionários. Acesse a aula. O conjuntivo é o tecido que apresenta larga distribuição exatamente por causa da sua função de preenchimento e possui uma gama muito grande de diversidade de tecidos que são de natureza conjuntiva, que estão relacionados com a origem a partir do conjuntivo. Professor, o que podemos falar sobre o conjuntivo? Características fundamentais do tecido conjuntivo. Primeiro, diversidade e polimorfismo celular. O tecido conjuntivo ele é marcado por uma diversidade considerável de células diferentes, tanto quanto a forma, quanto também as suas respectivas funções. Daí o termo polimorfismo celular. Células de diferentes formas. É um tecido, ao contrário do epitelial, intensamente vascularizado, rico em vasos sanguíneos. E ao contrário também do epitelial, é um tecido neural. Apresenta nervos, apresenta terminações nervosas. Por isso que é um tecido que dói. Exceção o cartilaginoso. Tá vendo aqui, ó? Menos o tecido cartilaginoso quanto à característica neural. Inervado está relacionado exatamente a nervos, é para você lembrar de que é um tecido que apresenta muitos nervos e abundante em matriz extracelular, ok? É um tecido que apresenta células bem espaçadas, diferente do tecido epitelial que apresenta células perfeitamente justapostas, não tendo espaço para uma matriz extracelular abundante. O tecido conjuntivo, ao contrário, existe espaçamento suficiente entre as células para a composição de uma matriz extracelular abundante e relativamente complexa. Complexa por quê, professor? Porque você divide a matriz do conjuntivo em substância fundamental amorfa, o termo amorfo porque não tem forma definida, e uma parte constituída de fibras proteicas. Professor, então quer dizer que a matriz extracelular do conjuntivo apresenta uma substância fundamental amorfa e tem também uma outra parte que é fibrosa. Que tipo de fibras, professor? Fibras proteicas, fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Vamos conversar um pouco mais sobre essas fibras quando estudarmos as fibras, né? Quando chegarmos, aliás, nessa parte da matriz extracelular. Como dividimos o tecido conjuntivo? Dividimos em tecido conjuntivo propriamente dito, TC-PD,
E o que é que nós podemos nos referir ao tecido conjuntivo propriamente dito? Esse tecido, ele se divide em duas subcategorias. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Qual a diferença entre eles, professor? A diferença está exatamente na composição de suas fibras. O tecido frouxo apresenta fibras proteicas espaçadas, o tecido denso apresenta fibras proteicas compactadas. Elas são mais compactadas. O frouxo não. Tem uma quantidade de fibras menor, então por isso o maior espaçamento quanto a essas fibras. O denso tem uma quantidade de fibras maior, daí o arranjo das fibras poder ser mais compactado. Então, de forma genérica, o tecido conjuntivo frouxo apresenta fibras proteicas espaçadas e o tecido conjuntivo propriamente dito denso apresenta fibras proteicas compactadas. Esses dois tipos de tecidos aqui, propriamente dito, o frouxo e o denso, são os principais tecidos conectivos do corpo. Eles é quem fazem as conexões de estruturas, as conexões entre órgãos, as conexões entre tecidos diferentes. Então, eles são conectados especificamente por essa variedade de tecido conjuntivo propriamente dito. Detalhando um pouco mais, tá? Podemos dizer que o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo mantém epitélios unidos, tá? E órgãos no seu respectivo e devido lugar. O denso promove forte conexão entre tecidos. De que forma? É só você subdividir o tecido conjuntivo propriamente dito denso em modelado e não modelado. Professor, o senhor falou que o tecido conjuntivo propriamente dito denso apresenta uma maior quantidade de fibras proteicas e essas fibras são compactadas. Isso. O denso modelado apresenta feixes de fibras com orientação fixa e é comumente encontrado nos tendões e nos ligamentos. O não modelado apresenta feixes de fibras sem uma orientação fixa. As fibras se entrelaçam umas nas outras, mas não tem uma orientação bem definida. É encontrado comumente, de forma comum, tá certo? Errei o termo aqui, de forma comum, tá? A nível de pele e é também o principal tecido que participa do processo de cicatrização. Então, se você já teve um certo ferimento na pele, por exemplo, de uma relativa proporção, você viu que depois que o tecido regenerou, formou uma cicatriz. E você já deve ter percebido que a consistência dessa cicatriz é um pouco diferenciada do restante do tecido. E por que isso acontece? Porque a cicatrização está relacionada com o tecido conjuntivo denso não modelado, que apresenta feixes de fibras sem uma orientação fixa. Então isso permite que ele invada os espaços da incisão que você sofreu, fazendo o processo de preenchimento, consequentemente a cicatrização do ferimento. Beleza? Um detalhe importante é que o tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, que apresenta feixes de fibras com orientação fixa, ele constitui os tendões. Professor, os tendões. Tendões são estruturas conjuntivas densas que promovem a ligação entre músculo e osso. Então, os músculos, eles se aderem à estrutura esquelética. Essa adesão à estrutura esquelética, ou essa conexão à estrutura esquelética, está relacionada exatamente com os tendões. Os ligamentos estão mais envolvidos nas articulações. Une um osso a um outro osso. Então, essa é a diferença. Mas os dois tipos de tecidos, tanto o tendão como o ligamento, são tecidos conjuntivos propriamente ditos, denso, do tipo modelado. Beleza? Vamos ver uma imagem aqui representativa para a gente entender isso de uma maneira mais legal. Aqui você tem uma epiderme. Abaixo de uma epiderme, que é um tecido epitelial, sempre encontramos um tecido conjuntivo associado.
A primeira camada aqui, a camada mais apical aqui, é representada por tecido conjuntivo frouxo. E a camada mais interna da pele de tecido conjuntivo denso. Ok? Ele tanto promove o preenchimento, como ele tem uma certa adesão ao conjuntivo através da lâmina basal. O que existe entre a epiderme e entre o conjuntivo logo abaixo é uma membrana basal. Nós falamos muito sobre membrana basal lá no estudo de tecido epitelial. E aqui é uma imagem específica do tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado e o seu conjunto de fibras, e o tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Perceba que as fibras elas seguem uma orientação mais organizada. Beleza, pessoal? O que mais, professor, podemos falar sobre o tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo divide-se em tecido conjuntivo propriamente dito e os tecidos conjuntivos especiais, TCE. Quem são os tecidos conjuntivos especiais? Aí nós temos o tecido adiposo, que é o tecido responsável pelo acúmulo de gordura. Esse tecido tem células muito específicas, chamadas de adipócitos. Os adipócitos são células conjuntivas especializadas no armazenamento de lipídio. Você sabe que o organismo armazena lipídio, até porque o lipídio ele serve de reserva energética na ausência de açúcares. Temos também o tecido cartilaginoso, que forma, por exemplo, reveste as epífises dos ossos nas articulações. Temos o próprio tecido ósseo, que é uma variedade de tecido conjuntivo de sustentação. O tecido hematopoético, que é o tecido que forma a medula óssea dos ossos longos, especializados na formação de células sanguíneas, e o próprio tecido sanguíneo, que é o tecido de transporte. Um tecido riquíssimo em substância intercelular, tal substância chamada de plasma, que constitui 55% do volume sanguíneo, ok? E 90% de sua constituição é água, o que torna o sangue um fluido, o que torna o sangue líquido, importante consistência para que ele possa, então, realizar a sua função, que caracteriza-se pela função de transporte. Tá aprendendo? Deixe seu like e ative as notificações. Funções do tecido conjuntivo, muitas. Primeira delas, a mais lembrada, conexão, porque o tecido conjuntivo conecta tecidos a outros tecidos e órgãos, mantendo tudo no seu devido lugar, ok? É a propriedade de adesão entre os tecidos. Função de sustentação. Ora, qual o tecido conjuntivo que tem função básica, professor, de sustentação? O tecido ósseo, que forma o esqueleto. E é nesse esqueleto que as partes moles, as estruturas mais viscerais, são fixadas, mantendo-se no seu devido lugar. E essa conectividade está relacionada com o tecido conjuntivo. Preenchimento de espaços, absorção de impactos, ok? Tá? Então você tem, por exemplo, coxins em determinadas áreas do corpo, aqui na palma das mãos, nas suas nádegas, na planta dos pés, tá? Que tem natureza conjuntiva e serve para promover a absorção de impactos, resistência à tração, através das fibras colágenas, que são extremamente resistentes à tração, tá certo? São fibras relativamente grossas, e a finalidade dela é exatamente promover resistência à tração. Por isso que eu posso puxar a sua orelha, arrastar você pela orelha, e ela não vai se destacar do corpo devido a essa forte resistência à tração do tecido conjuntivo, devido à sua parte fibrosa da sua matriz, mais especificamente as fibras colágenas. Elasticidade, que está relacionado com as fibras elásticas, que dão exatamente a elasticidade natural do tecido conjuntivo. Armazenamento de energia através do tecido adiposo, pelas suas células específicas, os adipócitos. Defesa. Tecido conjuntivo como defesa, professor, o sangue é um tecido de natureza conjuntiva e que apresenta suas células brancas, mais especificamente os leucócitos, que participam do sistema de defesa imunológico.
Coagulação sanguínea, através das plaquetas do sangue, que é um tecido de natureza conjuntiva. Cicatrização de ferimentos, o que nós já comentamos. Transporte, gases, nutrientes catabólicos, função também relacionada ao tecido sanguíneo, que vamos estudar em detalhes. Agora vamos a uma coisa muito importante a nível de conjuntivo. Se você chegou até aqui na nossa aula, agora que você não deve sair, porque temos uma parte muito importante a respeito do estudo deste tecido, que são os tipos celulares. Tecido que caracteriza-se pelo polimorfismo celular, uma grande variedade de células diferentes quanto à forma e que também executam funções muito específicas. Ora, como é que a gente, então, professor, caracteriza as diferentes células que compõem o tecido conjuntivo? Nós temos os fibroblastos, ok? Os fibroblastos são células, daqui a pouco eu mostro para vocês a morfologia dessas células, mas são células especializadas na produção das fibras proteicas, as fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares. Aí temos os macrófagos. Os macrófagos são células do conjuntivo especializados em atividade fagopinocitária. Os macrófagos realizam atividade de fagocitose e pinocitose. Fagocitose, processo de englobamento de partículas sólidas. Pinocitose, processo de englobamento de partículas sólidas diluídas em líquido. Pino quer dizer bebê, fago quer dizer comer. Durante a noite, principalmente, é estimulada a atividade macrofágica, onde os macrófagos começam a fazer a limpeza orgânica, destruindo tudo o que encontrar pela frente que possa ser nocivo ou danoso ao seu organismo, inclusive micro-organismos que estejam de bobeira. Então, os macrófagos, na verdade, realizam um tipo de defesa, tá? Defesa imunológica celular, ok? A defesa por produção de anticorpos é chamada de defesa humoral. Que outras células, professor? Os mastócitos. Os mastócitos são extremamente importantes nas reações inflamatórias. Eles são células especializadas na secreção de histamina e heparina. A histamina é um vasodilatador e a heparina é um anticoagulante. Tá? É o excesso de histamina, tá? O excesso de histamina principalmente que leva aos processos alérgicos. Por isso que quando você tem uma reação alérgica numa determinada parte do seu corpo, que fica aquela coisa meio inchada e avermelhada, você toma um antihistamínico, exatamente para reduzir a secreção de histamina pelos mastócitos, ok? Professor, mas para que serve a histamina e a heparina? A heparina, que eu não sei se você sabe, é um açúcar polissacarídeo. Como é, professor? Eu pensei que era uma proteína específica. Não, a heparina é um açúcar polissacarídeo, que tem função de anticoagulação. Ó, a histamina funciona como vasodilatador. Então está aqui o capilar sanguíneo com sua camada endotelial, que é formada de um epitélio simples pavimentoso. Falamos sobre isso no estudo de epitélio. E aí a histamina faz com que esse vaso dilate. No que ele se dilata, aumenta o espaçamento entre as células epiteliais que constituem o endotélio, permitindo então a passagem de células por esses espaços. Então, nas reações inflamatórias, que é uma reação de defesa imunológica contra um processo de infecção, quando você tem uma lesão a nível de epitélio, então a histamina vai dilatar os capilares para que as células saiam do sangue e vá para o nível de tecidos fazer o processo de defesa. A heparina também é secretada junto, porque se eu estou aumentando os espaços intercelulares entre as células do capilar, pode haver também a passagem de sangue, ok? Formando uma reação, de certa forma, de coagulação indevida, o que não é interessante. A heparina vai impedir isso por ser um anticoagulante. Beleza? Outra função são as células adiposas. Armazenamento lipídico como reserva energética para ser consumida na ausência de açúcares.
Os plasmócitos, ok? Que são células responsáveis pela produção de anticorpos. Os plasmócitos fazem a defesa imunológica humoral, assim como os macrófagos fazem a defesa imunológica celular por atividade fagopinocitária. Os plasmócitos realizam a atividade humoral através da produção de anticorpos. E que outra célula é importante também? As células mesenquimatosas. As células mesenquimatosas são células indiferenciadas, que se diferenciam para a formação das células adultas do tecido conjuntivo, que executam suas funções específicas. Agora, existe uma observação importantíssima sobre isso. Mas vamos dar uma olhada aqui na morfologia dos tipos celulares que você encontra no tecido conjuntivo propriamente dito. Então, olha só. Nós temos aqui os fibroblastos. Você vê que é uma célula que tem um formato irregular e que de certa forma, ela tem prolongamentos de sua estrutura celular semelhante a fibras. Isso está relacionado ao fato de que elas são células produtoras de fibra, fibras colágenas, elásticas e reticulares, que compõem a parte fibrosa da matriz intercelular do conjuntivo. Aqui nós temos os macrófagos. Os macrófagos são células conjuntivas, mas que têm a sua origem relacionada aos monócitos, que são células sanguíneas, mas que quando atravessam a parede do capilar, não é isso? A histamina dilata o capilar, o monócito sai da corrente sanguínea, atravessa a parede do capilar, processo chamado de diapedese, e lá essas células, os monócitos, vão se diferenciar em macrófagos, que irão executar a defesa celular através da sua função fagopinocitária. Temos aqui os mastócitos, tá? Olha aqui os mastócitos, que são responsáveis pela secreção de histamina e heparina na reação inflamatória. Os adipócitos, que fazem a reserva de lipídio, e aqui os plasmócitos, células especializadas na produção de anticorpos, cuja sua origem está relacionada com uma célula do sangue, que são os linfócitos B. Os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos, que fazem então a produção do anticorpo, chama defesa humoral. Ok? E aí nós temos o grupo final de células, que são as células mesenquimatosas, que são células indiferenciadas, capazes de se diferenciar em fibroblastos, em mastócitos e em adipócitos. Ok? Lembre-se disso. As células mesenquimatosas são células tronco do tecido conjuntivo, células indiferenciadas, com capacidade de diferenciação em fibroblastos, em mastócitos e em adipócitos. Os macrófagos e os plasmócitos têm origem diferente. Não originam-se a partir das células mesenquimatosas do conjuntivo. Os macrófagos originam-se a partir de monócitos sanguíneos, quando eles atravessam por diapedese a parede dos capilares, e aí eles se diferenciam em macrófagos, que vai realizar a defesa celular por atividade fagopinocitária, e os linfócitos B, ok, que se diferenciam em plasmócitos, que irão produzir anticorpos, promovendo então a defesa humoral. Ficou claro isso para você? Está aprendendo? Deixe o seu like e ative o sininho. E aí, para concluir a nossa aula sobre conjuntivo, vamos conversar um pouco sobre a matriz de fibras proteicas e a substância fundamental amorfa que constitui a matriz extracelular do tecido conjuntivo. Olha só, pronto, então nós temos aqui a subdivisão da nossa matriz. Fibras, distribuição variável, porque depende se o tecido é frouxo, se é denso não modelado, se é denso modelado. Então você tem diferentes composições em fibras. As fibras colágenas, que são responsáveis pela adesão e resistência à tração. As fibras elásticas, como o seu próprio nome sugere, da elasticidade, e as reticulares, que faz a sustentação de células, tecidos, mantendo as coisas no seu devido lugar. E a substância fundamental amorfa, constituída de água, de íons, diferentes tipos de íons, polissacarídeos e proteínas
diversas. Tá? Então, tudo isso vai compor a matriz do tecido conjuntivo. Beleza, galera? Essas são as considerações fundamentais sobre o conjuntivo. Não vai embora ainda, que eu tenho uma informação importante a passar para você. Olha só. Próximas aulas, tecidos conjuntivos especiais. Passe na descrição do vídeo. Baixe o biomap da aula. Catalogue o biomap da aula numa pasta escacela divisórias plásticas para que você monte o seu material revisional. Baixe também o Bioese gabaritado para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Bons estudos, nos encontramos na próxima aula. Tchau!